Olha, enquanto alguns africanos estão a bater palmas para a Europa, para o próprio alguns presidentes europeus que vão na África nesse momento aproveitar do que a África tem, e o Marcelo Rebelo de Sousa, na sexta-feira, falou uma coisa interessante, que nós não podemos acusar a África de hipocrisia. Sabe por quê? Porque o próprio presidente que as pessoas estão a bater palma na África, o Macron, o homem chamou a África de ser hipócrita perante a guerra da Ucrânia e a Rússia. Porque a África não está com a Europa nesta guerra. Que a África não viu essa guerra como um problema global, como uma guerra global. Então, é interessante quando as pessoas estão a falar de próprio Europa, de alguns presidentes europeus que estão com o olho na África. Isto é uma coisa fundamental, porque pessoas não querem entender o problema. Não. Pessoas estão a procurar de aliados. O próprio presidente francês é hipócrita. É hipócrita para chamar-lhe a África como um continente hipócrita só porque nós não estamos com ele na guerra que eles mesmos criaram. No problema que a própria Europa foi criar. Ok? As únicas pessoas que têm a perder com isso é o próprio continente europeu. Porque até a Ucrânia está a passar por isso porque a Europa está a usar a Ucrânia como um cobaia, né? Como pessoas que não têm essa tanta inteligência para entender como a Europa é tão hipócrita. E o país que está a chamar a África de hipocrisia, o que é que levou ele para a África? Nós podemos ver a visita do presidente francês andar na África nesse momento como um foragido, a procurar como uma pessoa que está lá a ajudar a África. Mas todos nós sabemos qual é a intenção dessa hipócrita. Todos nós sabemos o que levou o Macron para lá. Olha, é só você analisar a guerra, analisar o problema que essa guerra trouxe para a Europa, qual é os benefícios, qual é o prejuízo de que a Europa está a sofrer com essa guerra, qual é o prejuízo da América está a sofrer com essa guerra. Então nós podemos analisar que próprio hipócrita é próprio Europa, é próprio o Macron, que está a tentar enganar as pessoas, tentando chamar a África de um continente hipócrita só porque nós não estamos a olhar para essa guerra como uma guerra global. Realmente essa guerra não é uma guerra global. Essa guerra é uma guerra europeia. É uma guerra que a própria Europa, a América... Essa guerra é a guerra entre dois países. Ok? Entre dois países que, próprios esses dois países, têm aliados diferentes. Outro país está com a América, outro país está com a Europa. Então, isto é que está a dar um problema que muitos africanos não compreendem. Muitos presidentes africanos não estão a olhar para isso como uma guerra econômica, como uma guerra de potência. Então Macron foi tão infeliz a nos chamar de hipócrita. Agora está a andar atrás de nós. Por que ele está a andar atrás de nós? Então nós não somos hipócritas. Ele que é hipócrita. Por isso, eu quero que vocês analisem que o próprio Marcelo tem razão. Marcelo tem razão porque ele não tem cabeça pequena para olhar para aquilo como hipocrisia. Não. Marcelo tem razão. Só que pena é que muitos governantes africanos não olham para nessa perspectiva, não pensam bem grande para olhar que o que nós estamos a viver hoje é uma coisa mais hipócrita que pode existir na face da Terra. Nós podemos chegar na nova colonização na África, porque europeus estão furiosos, porque temos problema de gasóleo, temos problema próprio de alimento na Europa por causa dessa guerra. Então é bom para nós podermos pensar bem que esse gajo que está nos chamando de hipócrita, por que ele vai na África? O que ele vai buscar lá na África? Por quê? Se nós somos hipócritas, o que levou ele hoje a andar esses países africanos? Temos que pensar sobre isso,
temos que entender que não é brincadeira, não. O que está a acontecer é uma coisa muito mais além dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Interesses econômicos, interesses industriais estão em cima disso tudo. Por isso o Macron não é burro para nos chamar de hipócrita. Porque a única solução da Europa é a África.